Olá, Simone, olá, Rodrigo, olá, Piedade, a paz do Senhor para vocês, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, Maria, seja bem-vinda, querida. Sejam todos bem-vindos. Thaís, Eduardo, seja bem-vindo. Olá, a paz do Senhor para vocês. Vocês estavam na portinha esperando a live começar? Sejam todos bem-vindos, viu? A paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor para vocês. Deixa eu só ver um negócio aqui que apareceu para mim. Eu falo com vocês. O que seria isso? Não sei. Fixar. Bom, vamos lá. Paz do Senhor, seu Mário, seu Cláudio, 3MJBL, seja bem-vindo. Seu Eduardo, seja bem-vindo. Seu Marco, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor para vocês. Deus abençoe a todos. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Já que eu fiquei uma semana sem entrar. Sentiram minha falta? Sentiram falta dos ensinamentos de Deus? Oi, Aísa. Seja bem-vinda, querida. Renata, seja bem-vinda. Eu não sou evangélica, não. Eu sou discípula de Jesus. Eu não carrego denominação, não. Eu sou cristã. Sou batizada na presbiteriana. Desde os meus 18 anos. Mas eu sou discípula. Oi, seu Francisco. Seja bem-vindo. A paz do Senhor para vocês. Vocês estão estranhando porque eu não falo a paz do Senhor, né? É difícil eu falar a paz do Senhor. Gente, eu não vivo um estereótipo, não. Eu sou livre, viu? Jesus me fez livre. Vocês ficam à vontade também, do jeito que vocês quiserem falar. Aqui não existe regras. A única regra aqui é a gente escutar a palavra do Senhor. Isso, seu Mário. Não prego placa de igreja. Isso mesmo. Muito obrigada. Isso mesmo. Aqui todo mundo é livre. A porta que entrou, ela entra e ela sai. Aqui você é livre para você fazer o que você quiser. Porém, dentro da live é falada a palavra de Deus. A gente fala a palavra de Deus, tudo é feito através da Bíblia. E tudo é por conceito bíblico e papai vai falando, eu vou passando e a gente vai aprendendo. Eu sou do Rio de Janeiro. Sou carioca da Gema. Rio de Janeiro, capital. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Acho que já entrou um número legal de gente, né? Vou me apresentar, que tem bastante gente nova. Claro que não, seu Mário. Aqui a gente, como diz o nosso amigo ali, a gente não fala placa de igreja, a gente fala de Jesus, Deus e o Espírito Santo. Eu ensino vocês a ter relacionamento com Deus. O cristão, para quem não sabe, é todo aquele que acredita em Jesus, Deus e Espírito Santo, entende? Então, independente da sua denominação, todos são bem-vindos aqui. Entende? Independente de ser cristão, de não ser cristão. Eu tenho nas outras redes sociais, nas redes vizinhas, eu tenho pessoas de tudo quanto é jeito, modo, religião que tu possa imaginar. Então todas ali escutando a palavra, aprendendo a ter relacionamento com Deus. A minha função dentro do reino do Senhor é lançar semente. É falar da palavra, é mostrar o caminho. Entende? Aí a pessoa que absorver a semente, o solo que absorver a semente, Deus vai lá e trabalha no coraçãozinho dela. Tá bom? Mas fique à vontade, seu Mário. O senhor é bem-vindo aqui. Tá bom? Pelo menos na minha família o senhor é bem-vindo. Seja bem-vindo. Bom, gente, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, eu sou a missionária Roberta Lima. Eu fui levantada e escolhida pelo Senhor, por Deus, para estar aqui auxiliando você a sua trajetória de conhecimento bíblico, para vir direcionar você de acordo com o que Deus tem para a sua vida, de acordo com a palavra de Deus. Eu prego o que está na Bíblia. Eu ensino vocês a ter um relacionamento com Deus, a tirar vocês de religiosidade, de denominação, de costumes mundanos, de crenças limitantes, abrir a sua mente e mostrar para vocês que existe um caminho, entende? Que não chega a ser alternativo, mas existe um caminho que você pode ir direto para o coração de Deus,
ter um relacionamento com Ele, se permitir ser tratado, se permitir ser transformado, para você vir a caminhar com Ele, lado a lado, Deus contigo e você com Ele. E muitas pessoas aqui estão aprendendo esse novo método, vamos botar assim, né? Seria um método, enfim, para mim não é método, para mim é relacionamento, tá aprendendo a ter relacionamento com Deus, estão tendo a sua vida transformada, estão vendo Deus de uma outra forma, a mente tá abrindo, o coração tá abrindo, entende? Tá deixando de ter aquela religiosidade, aquela coisinha ali regrada que as igrejas e as denominações geralmente colocam na gente. Eu frequentei muitos anos denominações também. Eu sou ovelha da pastora Ludmila Ferber de Copacabana. Fiquei com ela uns 15 anos, ela veio a falecer tem pouco tempo, né? Tem poucos anos, mas eu fui ovelha dela, então eu frequentei dominação também, entende? Mas aqui Deus tá Deus aqui, ele fala de uma forma livre, entende? Então, todos são bem-vindos, independente da denominação que você esteja. Independente da denominação que você escolheu seguir. Eu não prego denominação, eu prego a palavra do Senhor e tudo direcionado por Ele. Eu não faço nada que não seja direcionado por Senhor. Por exemplo, a live de hoje, ela é como identificar a idolatria no dia a dia. Entende? Geralmente, a idolatria na Bíblia diz que, na Bíblia o conceito de um modo geral, ela coloca a idolatria voltada para imagens, para estátuas, para símbolos, para objetos. E a idolatria não é só isso. A idolatria ela abrange muita coisa. E muitas vezes as pessoas estão idolatrando situações que não tem nada a ver com imagem, que não tem nada a ver com objeto, que não tem nada a ver com religião de um modo geral. E sem saber, elas estão colocando aquela situação ali como ídolo na vida delas, está atrapalhando o relacionamento delas com Deus. Entende? Então, eu sou aquela ferramenta surpresa que Deus usa para poder tirar as pessoas da caixinha, abrir a mente de todo mundo e ver que a vida que elas estão levando, às vezes, pode estar acontecendo uma idolatria na vida dela e ela não está percebendo, e isso está atrapalhando o relacionamento, o desenvolvimento seu com Deus no plano espiritual. Entende? Tá bom? Vamos estar fazendo uma oração aqui para a gente estar iniciando esse momento, para a gente estar convidando os autores dessa live aqui conosco. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento contigo, Senhor. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está adentrando nessa live, por cada pessoa que está vindo, Senhor, por cada pessoa que já está aqui. Pai, vem de encontro a nós, estamos com o coração aberto, estamos com a mente aberta para receber o teu alimento, Senhor. Para a gente vir expandir a nossa mente, para a gente sair de crenças limitantes, para a gente parar com religiosidade na nossa vida, porque a gente aprendeu a andar juntamente contigo, a gente aprendeu a ser um contigo, e nós queremos ter relacionamento com o Senhor, Pai. Um relacionamento verdadeiro, sem máscara, sem achismo e sem crenças, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Se faça presente, Espírito Santo, em cada um de nós, em cada vida, em cada lar, em cada lugar que essa live estiver adentrando, que o Senhor venha se fazer presente em nossas vidas. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar. Para quem entrou depois, olá, seu Leandro, seja bem-vindo. Obrigada pelo compartilhamento, que Deus abençoe a sua vida, viu? Muito obrigada. Vamos lá, então. Então, qual é a live de hoje? Como identificar no nosso dia a dia a idolatria? Então, o que a gente tem por conhecimento? A idolatria, de um conceito de um modo geral, ela é vista como a gente venerar uma estátua, venerar uma imagem, venerar um objeto, venerar um símbolo, ok? Então, esse é o conceito de um modo geral. Se você colocar no Google, vai dar isso. Vai dar lá, veneração, adoração, a imagem, a símbolos, a fotos, enfim, a estátuas, a objetos ali. Porém, o que acontece? A idolatria, ela não é só a veneração desses artefatos. Ela é tudo aquilo que você coloca na sua vida como prioridade. Tudo. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser trabalho, pode ser filme, pode ser Netflix, pode ser qualquer coisa. Tudo que você coloca como prioridade na sua vida se torna um ídolo. Entende?
E tudo que se torna prioridade na sua vida ocupa o lugar de Deus. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Que a gente tenha equilíbrio. Não é que você não possa fazer, não é que você não possa gostar, não é que você não possa ir, mas você precisa, na sua vida, colocar Deus no topo da lista, ser a sua prioridade, e as demais coisas nos são acrescentadas, entende? Então não é a família que vem em primeiro lugar na sua vida, não é o trabalho que vem em primeiro lugar na sua vida, não é o dinheiro que vem em lugar na sua vida, não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é a sua filha, não. Primeiro lugar na sua vida é de Deus. Ele tem que ocupar o topo da prioridade na sua vida. Cris, obrigada pela bênção, filha, que Deus abençoe a sua vida. Então Deus ocupa o topo. Colocou Deus no topo, Ele vai organizar a sua casa. Você que reconheceu Jesus como filho de Deus, ok? Você passou a ser filho de Deus, reconhecido por Deus. Então o que acontece aqui? Você precisa colocar Deus no topo. E você que ainda não reconheceu Jesus, creio que você já está encaminhando, que você vai ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você vai entender que sem Jesus você não funciona. Entende? Mas vamos lá, voltar aqui para a situação. Então a gente coloca Deus no topo da nossa lista, ok? Quando a gente coloca Deus no topo, Ele passa a ser a nossa prioridade. Se Ele é a nossa prioridade, consequentemente, Ele está organizando a casa. O que é organizar a casa? Ele vai começar a organizar a tua vida. Ele vai começar a tirar o que não foi Ele que colocou, o que foi você que fez sozinho, quais foram as suas escolhas que você tomou e as decisões que você tomou. Ele vai começar a tirar, porque isso não provém dele, ok? E ele vai começar a abrir espaço para colocar o que é dele, ok? Então ele vai começar a organizar a sua casa. Então, por que eu tô falando isso aqui? Para você entender que tudo que vai ser falado denota nisso aqui, tá bom? Mas vamos voltar aqui. O que pode ser a idolatria na sua casa? O que pode ser um ídolo para você? O que pode ser um ídolo não só na sua casa, mas na sua vida de um modo geral? Eu vou falar todos e depois eu vou vir destrinchando cada um, ok? Então, o que pode ser um ídolo para ti? Poder, riquezas e sucesso. Família, fama e reconhecimento. Pessoas e a si mesmo. Então, vamos começar pelo primeiro. Poder, riquezas e sucesso. Quando a busca por esses elementos se torna a prioridade máxima da sua vida. Poder, riquezas e sucesso a gente pode atribuir a trabalho. Entende? Então, quando o trabalho passa a ser prioridade na sua vida, tipo, eu preciso ter dinheiro de qualquer maneira. Eu preciso trabalhar 24 horas por dia para o meu negócio crescer. Eu preciso me dedicar 100% a isso aqui, senão não funciona. Sem eu não funciona. Sem eu no lugar não funciona, não anda. Porque as pessoas não conseguem fazer nada sozinha. Isso se torna uma prioridade na sua vida. Entende? Então você está colocando no lugar de Deus o seu trabalho, o seu negócio, a sua devoção. Isso se torna um ídolo para ti. Então não pode acontecer. Lembre-se, o topo da sua lista tem que ser Deus. A gente prioriza Deus, busca Deus, e Ele, de acordo com a vontade dEle, com os planos dEle para a nossa vida. Boa noite, seu Neno, seja bem-vindo, Senhor, Pai do Senhor. E Ele, de acordo com os planos que Ele tem para a sua vida, Ele vai acrescentar. Ele sabe o que se passa no seu coração, Ele sabe quais são os desejos do seu coração. Então, o que Ele vai fazer? Ele vai pegar os desejos do seu coração, vai alinhar com os propósitos dEle, entende? E vai te induzir, de acordo com a vontade dEle, para a direção dos propósitos dEle. Entende? Então, o trabalho não pode ser prioridade na sua vida. Dinheiro não pode ser prioridade na sua vida. Não é que o dinheiro seja ruim, o dinheiro não é ruim.
Se o dinheiro for administrado de uma forma correta, ele passa a ser bom e passa a ser bênção na sua vida. Mas a partir do momento que você denota que você denota e você enfatiza uma concentração maior nisso, isso passa a ser uma maldição para ti, porque está te afastando de Deus. Entende? Então aquilo que viria para te abençoar, aquilo que viria para te acrescentar, aquilo que viria para te tirar de um sufoco, te dar riqueza, vamos colocar dessa forma, passa a ser uma maldição. Por quê? Porque você está denotando em cima do dinheiro uma prioridade que não é para ter, uma importância que não é para ter. Entende? Uma coisa que eu aprendi na minha vida, que eu sempre levei isso como regra, e eu, sem perceber, eu já estava meio que sendo administrada por Deus, é que o dinheiro é consequência do seu trabalho. Entende? Então, você não tem que fazer dele uma prioridade. Você tem que fazer dele uma consequência do seu trabalho. Você trabalhou, você teve. Ok? Só que você não tem que colocar a tua força, a tua fé, o teu ato em si, o seu 100% nisso. Porque senão você vai estar ocupando o lugar de Deus na sua vida. E quando a gente começa a colocar coisas no lugar de Deus, a nossa vida entra em desequilíbrio, ela fica desestabilizada. Porque o seu Deus não está sendo Deus. O seu Deus está sendo Baal. Entende? Baal é a potestade do dinheiro. Baal é a potestade do sucesso. Quando a gente denota algo que seja além de Deus, você está servindo ao outro senhor, sem você perceber. Entende? Então você tem que achar um equilíbrio. Você tem que procurar ao Senhor, priorizar o Senhor, trazer o Senhor à existência na sua vida, ter uma vida com Deus de intimidade e relacionamento, e Ele vai equilibrar essa balança, entende? E vai mostrar para você que você não pode exceder o seu limite, porque senão o teu corpo também detona. Você é morada de Cristo. Se você é morada de Cristo, você tem responsabilidade com o reino. Se você detona o teu corpo, você está detonando o templo do Espírito Santo. Entende? A casa de Deus que é você. E se você detona você, como é que você vai agir? Como é que você vai trabalhar para o reino? Como é que você vai ter funções dentro do reino se você está detonando a si mesmo? Entende, gente? Então é preciso haver um equilíbrio, senão existe um desequilíbrio. Então Deus ocupa o topo da tua lista, da tua vida, a tua prioridade, e Ele vai acrescentando tudo para ti. Então vamos lá, poder, riquezas e sucesso. Então não pode ter essa busca desenfreada, tem que ter busca com equilíbrio. Não tô falando aqui para ninguém deixar de trabalhar não, ok? As pessoas precisam trabalhar, a gente vive no mundo capitalista, precisa de dinheiro, precisa de rotatividade, ok? Porém, não em excesso, em equilíbrio. Você não tem que deixar a sua família de lado, você não tem que deixar a sua vida de lado, você não tem que deixar nada de lado para ter que dinheiro. Você tem que colocar Deus no topo da lista, ok? Colocar Deus no topo da lista e ir administrando a sua vida conforme Deus vai te instruindo. Outra coisa aqui também, fama ou reconhecimento. Dedicação exclusiva para ser conhecido ou aceito pelos outros. Narciso, querer ser Deus. Vamos lá. Fama e reconhecimento. Aqui tem dois porém. Aqui pode ser você que está buscando a fama ou reconhecimento, ou você que é famoso e busca reconhecimento. Entende? Então aqui tem dois extremos. Então os dois extremos, o que acontece aqui? Dedicação exclusiva para ser reconhecido. Você não tem que buscar reconhecimento de ninguém, porque você é reconhecido por Deus é o suficiente. Entende? Você tem que entender que você tem uma identidade. Você tem uma identidade. Você reconheceu Jesus como Filho de Deus. Você passa a ser filho de Deus, reconhecido por Deus. Ok? Quando não existe o reconhecimento da pessoa, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, a pessoa é apenas a criação de Deus. Então, para ser filho reconhecido por Deus, é preciso reconhecer Jesus como Filho de Deus. Ok? Automaticamente você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Tá bom?
Então, tendo o reconhecimento do filho e você tendo a identidade de filho de Deus, esquece reconhecimento. Você não precisa buscar reconhecimento no outro. Você não precisa buscar a ser aceito. Você não tem que ficar dando presente, você não tem que ficar puxando saco. Entende? Você não precisa disso, porque você é filho de Deus. E ser filho de Deus é suficiente. Você ter Deus na sua vida, você tem tudo. O Deus é dono do ouro, da prata, do universo. Ele criou o mundo. Entende? Ele tem poder suficiente para te dar o que você quer, o reconhecimento que você quer. Você sendo reconhecido por Deus é o suficiente. Você não precisa do reconhecimento humano. Você não precisa ficar bajulando ninguém. Você não precisa ficar puxando o saco de ninguém. Você precisa ser você mesmo, uma pessoa autêntica. E as pessoas que gostarem de você vão gostar do jeito que você é. E a gente precisa entender o seguinte aqui. Nós não vamos ser aceitos por todos. Não existe isso de todo mundo gostar de você. O seu jeito vai agradar e o seu jeito vai desagradar. Entende? Pode ser pessoas diferentes no mesmo ambiente. E tá bem, tá tudo bem. Segue a tua vida. Você não precisa buscar reconhecimento. Quando você busca... Não entendi, sua fala veio de encontro... Que bom, Cris, que bom. Deus tá marcando encontro aqui, vamos lá. Presta atenção aí. Então, quando você busca reconhecimento em alguém, essa parte de você buscar o reconhecimento a todo custo, isso se torna um ídolo para você. Porque você está colocando, você está denotando uma importância, um grau de importância maior em cima daquilo ali, entende? E você fica bajulando, ou seja, você está venerando pessoas ou trabalho ou situações que não é para você venerar. Porque a bajulação é uma veneração. Entende? Não é uma admiração, a bajulação é uma veneração. Então, quando você venera algo que não é Deus, você está colocando aquela pessoa ali como um ídolo. Aquela situação ali como um ídolo na sua vida. Aquela vontade de buscar reconhecimento como um ídolo para ti. Então, você está venerando alguém que não é Deus. Entende? Então, você está ocupando o lugar de Deus. Então, isso também é uma idolatria. E você tem que se vigiar. Entende? Então, seja uma pessoa consciente disso. A bajulação não provém de Deus. Buscar reconhecimento não provém de Deus. Por quê? Porque você tem uma identidade. Você tem Deus contigo. Então não tem por que você ficar buscando reconhecimento do mundo, sendo que você é filho de Deus. Entende, gente? Tá bom? Vamos aqui continuar. E a parte que eu falei do famoso, né? Eu falo do famoso porque eu lido com muitas pessoas que são dessa área. Então vamos supor que aqui ela vem assistir isso aqui, então vamos lá, vamos falar também. O famoso que busca reconhecimento do público também está colocando o público como um ídolo na sua vida. Então você não tem que buscar reconhecimento do público, você tem que fazer o teu. Faz o teu, o público vai reconhecer o teu trabalho, ok? Vai te trazer a notoriedade, porém não vai ser exagerada, porque você não vai ficar na dependência do público, você vai ficar na dependência de Deus. Então o que você famoso tem que fazer? Buscar em Deus o seu reconhecimento. O que você procura no público para contigo, você tem que buscar em Deus o reconhecimento. Ou seja, falar, Senhor, para mim é importante ser reconhecido. Como que eu devo agir, o que eu devo fazer? Como é que eu devo agir perante as pessoas que me admiram? Qual é a forma que eu tenho que me portar? Qual é o comportamento que eu tenho que ter? Entende? Então você está denotando a sua fé e a sua expectativa no Senhor. E de Deus, que vai vir o reconhecimento do público para ti. Então você não tem que ficar se vendendo como uma mercadoria para o público poder admirar você, para poder ter o retorno. Você tem que apenas buscar em Deus. Independente se você é famoso, independente se você não é famoso, independente se você é um artista ou não, ok? Vamos lá continuar. Pessoas. Quando coloca uma pessoa, uma celebridade ou um familiar em uma posição de veneração ou admiração em excesso.
É a mesma coisa da de cima. Quando você coloca como prioridade na sua vida qualquer tipo de pessoa, ok? Seja mãe, seja pai, seja filho, seja filha, seja tio, seja tia, seja irmão, seja famoso, seja celebridade, você está fazendo daquela pessoa, marido, esposa, namorado, noivo, noiva, você está fazendo daquela pessoa ali um ídolo para você. Você está idolatrando, você está vivendo a sua vida em função dela. Isso se torna um ídolo para você. Isso se torna um ídolo para você e se torna um cativeiro emocional, de dependência emocional que você está se colocando. E muitas pessoas aqui nas redes sociais que eu tenho o perfil, me abrem o coração para falar isso. Dependência emocional. Então a dependência emocional começou com uma admiração, uma veneração e uma priorização. E se tornou um cativeiro de dependência emocional, que se tornou aquela pessoa ali que ela venera, que ela admira. A dependência emocional que você tem na pessoa se torna um ídolo para ti. Só um instantinho. Entende? O que você tem que fazer? Não priorizar. Quando você vê que você está começando a fazer a sua vida em função da outra pessoa, ok? Seja de perto, seja de longe, seja uma celebridade, seja um ídolo. A gente tem o ídolo agora, né? De K-pop também. O K-pop hoje está muito em alta. Aquelas pessoas ali que ficam ali, cantores que ficam ali, os K-pop, elas são pessoas, gente, como você. Elas têm defeitos, têm qualidades, entende? E muitas das vezes a gente venera tanto, as pessoas veneram tanto eles, que eles se sentem como se fosse, desculpa a comparação, mas como se fosse, sabe aqueles frangos que ficam rodando na padaria? Entende? Fica parecendo uma mercadoria ali, exposta. Só que é uma pessoa. E a sua veneração, às vezes, pode trazer sobre ela uma sobrecarga. Que o psicológico dela fica abalado. Entende? Então a gente não tem que venerar, tem que ter equilíbrio. Não estou dizendo aqui que você não pode deixar de gostar, que você não pode deixar de assistir, que você não pode deixar de ser fã. Mas com equilíbrio. Entende? Porque você, quando você venera alguém, você para a sua vida em função de outra pessoa. Idolatria. Não pode. Você não pode parar a sua vida em função de ninguém. Você tem que viver a sua vida independente. Mesmo que seja casado, mesmo que esteja em relacionamento. Cada um tem que ter sua vida individual. Entende? Anda-se junto, anda-se em unidade, mas tem que ter o seu momento individual ali para poder ter um equilíbrio no relacionamento, para poder ter uma valorizada no relacionamento. Então, se você venera o outro demais, se você se doa para o outro demais, você passa de ter importância para o outro, porque você está se doando demais. Aí acontecem as rupturas nos relacionamentos, não sabe por quê? Por quê? Porque você está colocando uma dedicação exagerada em cima de uma pessoa que está se sentindo sufocada. Entende? Você está idealizando, você está fazendo um ídolo, você está idolatrando. E não é para você idolatrar. Você está deixando de viver a sua vida, você está abrindo mão da sua vida. Não é para você abrir mão da sua vida. A sua vida é a sua vida, é a única. Se você não viver, ninguém mais vive. E você tem que viver a sua vida em função de você e de Deus. Então o que tem que acontecer aqui? Já que a gente entrou nessa parte de relacionamento que Deus fez a gente adentrar, vamos lá. Para qualquer tipo de relacionamento dar certo, não pode haver a idolatria, ok? Não pode haver a dedicação exagerada a alguém, porque isso se torna uma idolatria e você se anula. Quando não existe Deus no relacionamento, isso acontece com muita frequência, porque não existe o equilíbrio. Então, ou o homem se doa demais, ou a mulher se doa demais. E algum dos dois vai ficar sufocado na relação e vem os rompimentos. Então, o que vocês, casal, tem que fazer?
trazer Deus à existência na relação. Para Ele trazer o equilíbrio na relação. Então, mais uma vez aqui, o que eu falei lá no início. Deus tem que ser a sua prioridade. Porque quando você tem como prioridade Deus na sua vida, você vai trazer Deus para tudo. Você vai trazer Deus para o trabalho, você vai trazer Deus para o relacionamento, você vai trazer Deus para a sua vida familiar, para a sua vida social, para as suas amizades. E Ele sempre vai estar no centro da sua vida. Então, quando você coloca Deus no centro, existe um equilíbrio. Entende? Existe um equilíbrio e é Ele que traz esse equilíbrio para você. É Ele que bota o barco no curso e fica planando sobre a água de uma forma tranquila. É Deus. Então Deus precisa ser a sua prioridade em todas as áreas da sua vida. Entende? Então quer idolatrar alguém? Idolatra Deus. Quer venerar alguém? Venera Deus. Quer reverenciar alguém? Reverencia Deus. Mais ninguém, mais nada. Porque aí você vai estar andando conforme Deus quer e conforme a vontade dele. E você não vai estar fazendo ninguém o teu ídolo. Você não vai estar tendo idolatria por ninguém. Entende? Vamos lá. Há um aqui que é interessantíssimo. A si mesmo. Adoração a si mesmo. Colocando-se como centro do universo. Se sentindo o último bolacha do pacote. Então, sabe aquelas pessoas que têm uma autoestima elevada e se sente a última bolacha do pacote? E se ama tanto, se venera tanto, que isso se torna um narcisismo para ela? Isso é idolatria. Você está se idolatrando. Entende? Você não tem que se idolatrar. Você tem que se amar, você tem que ter amor próprio, mas não exagerado. Porque tudo que é exagerado não provém do Senhor. E você se exagerando nessa sua autoestima elevada, ao cume 100%, sem você perceber, você está virando um ídolo para si mesmo. Entende? Então você está virando uma pessoa narcisista. E se virar pessoas narcisistas, gente, não é bom. Porque narcisista na íntegra não são pessoas legais de serem. São pessoas frias, são pessoas que se auto-intitulam superiores. São pessoas que acham que é ela no mundo e não é mais ninguém. São pessoas que tratam com desdém, que não se colocam no lugar do outro, que não tem empatia nenhuma pelo próximo. Eu tô falando isso porque eu conheço muitos narcisistas na minha vida. Eu cresci numa família assim. Entende? Então, ser narcisista não é bom. E narcisismo vem do narciso. Diabo é narcisista. É narciso. Entende? Então tem um espírito lá do narciso com ele. Então você não tem que você não tem que se auto-venerar. Você não tem que se auto-falar, eu sou o cara, eu sou a mulher, e todos estão abaixo de mim porque eu sou importante. Você é importante de uma forma equilibrada, não de uma forma exagerada. Não se sinta a última bolacha do pacote. Missionária Elizabeth, seja bem-vinda, querida. Obrigada pelo compartilhamento da sua presença aqui. Gratidão, amor. Entende? Então você tem que ter equilíbrio. Então, desde o início da live, vocês estão entendendo o que Deus está falando com vocês aqui? Priorização, Deus. Segundo, equilíbrio. Não é que você não possa fazer, não é que você não possa ter, não é que você não possa ver, não é que você não possa gostar, mas você tem que haver em você um equilíbrio. Quando você aqui, vamos pegar aqui, eu vou pegar no calo de algumas pessoas aqui. Eu fazia isso, tá, gente? Eu parei de fazer, porque eu vi que estava se tornando um ídolo na minha vida. Pessoas aqui, qual é a moda dos dias de hoje? É ser dorameira, né? Assistir séries coreanas e venerar lá os atores coreanos, correto? Pois é. Quando você faz isso em exagero, você está tornando o canal da transmissão, que eu não vou ficar falando o nome aqui, mas você está tornando o canal da transmissão, aonde você assiste as séries, um ídolo na tua vida. Porque você está colocando ele no lugar de Deus. Você está ocupando seu tempo exageradamente com séries
que de alguma forma não vai te acrescentar alguma coisa, vai te acrescentar um prazer ali momentâneo, ok? Porém, vai tirar você do foco, que é estar na presença de Deus. Por que eu falo séries? Eu dei o exemplo das séries coreanas, porque é o que está em foco, mas existe todas as séries. Seja a série que você assiste, seja de suspense, seja de policial, seja de qualquer coisa, seja uma série, seja um filme. Você está fazendo exageradamente, você está colocando aquele canal de transmissão ali no lugar de Deus na sua vida. Então você precisa reduzir, você precisa ter autocontrole, você precisa ter domínio próprio, você precisa organizar a sua vida juntamente com o Senhor, trazendo Ele à existência contigo e botando Ele como prioridade. Porque se você não priorizar, vai se tornar um ídolo para ti, vai ocupar o lugar de Deus. Por que eu falo que eu me dou como exemplo? Porque quando eu tinha o canal de transmissão, eu cancelei a assinatura. Eu era uma das pessoas que assistia uma série atrás da outra. Tinha vezes que pegava domingo, a hora que eu sentasse pra ver, vamos botar aqui 1h da tarde. E eu queria ver a série toda, eram 20 capítulos, eu queria ver os 20 capítulos num dia só. Eu não virava à noite, porque quando eu viro à noite eu não sou ninguém no dia seguinte. Entende? Mas eu assistia até da meia-noite. Então eu já tinha passado lá 10 capítulos. Entende? Então, se tá tirando o seu foco de Deus, se tá tirando você da presença do Senhor, se tá colocando em você uma atenção, uma priorização que não é para ter, arranca da sua vida. 880, literalmente arranca. Se você não tem domínio próprio, arranca da sua vida. Para não tirar o seu foco do Senhor. Para não tirar o seu foco de Deus. Entende? Então, tudo que a gente coloca como prioridade na nossa vida se torna-se um ídolo para nós. Agora eu vou pegar no calo de alguns homens aqui. Tem algumas mulheres também que gostam, mas geralmente é mais homem. Então, o que acontece aqui também que pode se tornar um ídolo na tua vida? Que eu até aqui botei como outros exemplos. Quando eu falo futebol, eu falo o time em si. Por quê? Existem muitos homens que colocam o futebol como religião. Entende? Então existe uma veneração sua, exagerada, em cima daquele esporte ali que você colocou como verdade. Eu falo isso porque eu tenho na minha família pessoas que fazem isso, que colocam o futebol acima de tudo, como uma religião para ele que ele segue. Vai lá, vai pro clube, tá no meio da galera, tá no meio da bandeira, tá no meio da torcida, tá lá, vai todos os encontros, entende? Faz disso uma veneração. Não é que você não possa ir, não é que você não possa participar, mas a partir do momento que você coloca como prioridade, está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Então tem que haver um equilíbrio. Então o que você tem que fazer? Trazer Deus, a existência na sua vida, começar a ter um relacionamento com Ele, para Ele equilibrar a sua vida e você continuar indo para os jogos. Não te impede de ir para os jogos, mas desde que não seja a sua prioridade. Desde que você não coloque o futebol acima da sua família, desde que você não coloque o futebol acima de Deus. Entende? Então você precisa ver um equilíbrio a ti. Outra coisa também que pode ser, eu já falei, né? Os ídolos do K-pop, que tá muito na moda, né? Eu fico falando isso porque às vezes eu fico navegando na internet e eu fico vendo os perfis que as meninas, que as mulheres, senhoras, criam. E é uma atenção exagerada em cima de uma única pessoa. E elas mesmas falam, isso aqui é meu ídolo, eu venero esse homem, eu venero essa pessoa. Eles são tudo pra mim. O seu tudo tem que ser Deus. Aquela pessoa lá é tão falha quanto ti. Aquela pessoa lá tem uma sobrecarga em cima dela fenomenal. Justamente por conta da pressão que o público coloca. O pessoal fala muito que é a mídia que coloca, mas não é a mídia que coloca a pressão em cima do artista, é o público. Porque o artista só está no auge porque o público colocou ele lá. Não foi a mídia. Então é o público que sobrecarrega o artista. Com as suas vontades, com as suas opiniões. Conforme vai colocando uma opiniãozinha lá, aquilo vai criando uma avalanche
vai pegando pessoas que vão gostando, que vão aderindo, e aquilo coloca um terror psicológico em cima do artista. Entende? Só que o artista que está lá é tão humano quanto você. O artista que está lá também quer ser ouvido, também quer ser apreciado como uma pessoa normal, também quer ter uma vida normal, só que ele não pode ter. Por quê? Porque o público coloca uma idealização, uma idolatria em cima dele, exagerada, que faz dele um ídolo. Por isso que muitos não suportam. Por isso que muitos não têm um psicológico para continuar seguindo em frente. Por quê? Porque em cima deles... Obrigada, Cris, que Deus te abençoe. Porque em cima deles tem uma pressão psicológica exageradíssima. Entende? Então, o que a gente aprendeu com isso tudo aqui? De um modo geral. Prioridade na nossa vida. Deus. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Com Deus sendo prioridade na nossa vida, Ele ocupa o centro da nossa vida. Consequentemente, existe um equilíbrio na casa, onde a gente permite dele trabalhar em nós e a gente permite dele fazer conforme a vontade dele, tudo agir conforme a vontade dele, ok? Ok. Veneração, adoração, priorização, dedicação, idolatria, ídolo, somente a Deus. Ok? Não venere pessoas, não venere lugares, não venere coisas, não venere nada que não seja Deus. Não idolatre pessoas, não idolatre lugares, não idolatre trabalho que não seja Deus. Então, tudo que você colocar como prioridade na sua vida se torna um ídolo para ti. A paz de GC, seja bem-vinda, querida. Entende? Então, você não tem que priorizar nada. Priorize ao Senhor. Agora vamos partir lá do princípio, que eu sempre falo em todas as lives e é o que eu nasci para ser, para poder falar para vocês e ensinar o caminho. Se a gente já aprendeu aqui que a gente tem que priorizar o Senhor na nossa vida, quando eu falo priorizar o Senhor, o que seria isso? Você, na sua individualidade, indo lá no quarto da sua casa ou num lugar que você tenha como um lugar que seja mais tranquilo, que você possa ficar tranquilo, não necessariamente na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser na rua, pode ser no quintal, pode ser na frente do lago, pode ser onde vocês quiserem, mas que seja um lugar tranquilo, que você encontre paz. Vai para esse lugar e ora ao Senhor no secreto. Orar ao Senhor no secreto não necessariamente é o quarto, é um ambiente em si, mas é o secreto. Pode ser a sua oração em pensamento, pode ser a sua oração falada. É o secreto, é o momento que você tem com Deus. Entende? Porque o que você faz no secreto com o Senhor, naquele momento ali de oração com o Senhor, é o que vai conectar você a Deus. E Ele está vendo a sua dedicação a Ele. E Ele vai te honrar de acordo com a vontade dele em público. Então, tudo que você ora com seu Pai no secreto, ou seja, em segredo com o Senhor, Ele honrará você em público, mediante os propósitos dele para sua vida. Entende? Então, é preciso de você, a partir de você, uma iniciativa em querer trazer Deus à existência na sua vida. Porque quando a gente coloca Deus no centro de nós, e a gente coloca Deus no lugarzinho dele, dando prioridade a Ele, ok? Ele organiza a casa. Ele vai mostrar pra você que o canal que você está assistindo lá, das séries, está exagerado, que está ocupando o lugar dele. Ele vai começar a te chamar, ele vai começar a falar pra você, ele vai usar pessoas, ele vai usar mensagens nas redes sociais, ele vai usar o que for, ele vai chamar a tua atenção de alguma forma. Ele vai começar a falar pra você assim: estou sentindo a sua falta. Deus está sentindo a sua falta, Deus está sentindo saudade. Isso quer dizer o quê? Que você tem que frear, que você está fazendo exagerado e começar a se voltar para Deus e começar a olhar mais para Ele. Entende? Ou Ele pode usar pessoas para falar também, através de mensagens, de ministrações, que você tem que priorizar mais o Senhor na sua vida. Entende?
Ou ele vai falar diretamente contigo, porque você tem intimidade com ele para isso, você escuta a voz de Deus. E ele vai falar assim, filho, tá na hora de se recolher. Tá na hora de se dedicar a mim. Semana que passou não teve live. Deus virou para mim e falou assim, eu quero você para mim essa semana. E eu falei assim, mas não vai ter live, pai. Tem 3 dias de live, tem que fazer live. Não, não quero que você faça nada. Eu quero que você se dedique a mim. Você vai fazer apenas o trivial. O trivial é passar os vídeos do devocional e das 3 da tarde e o vídeo das 6. E as mensagens em texto. Esse é o trivial. Mas a parte das lives que precisava de mim uma dedicação maior, ele não queria. Ele falou, não quero. Eu quero que você se dedique a mim. E vou te falar pra vocês, eu vou abrir aqui pra vocês de boa. Graças a Deus que Deus pediu pra não fazer live. Porque eu não teria condições psicológicas de estar ao vivo. Entende? Porque foi uma semana de cura. Foram 7 dias ali intensos. Então é assim que Deus faz conosco. Quando Ele quer de nós a nossa presença, Ele chama a gente. Só que a gente só vai entender que Deus está chamando a gente se a gente tiver um relacionamento com Ele, trazendo Deus à existência na nossa vida, colocando Ele no centro de tudo. Porque às vezes Deus está batendo na tua porta, Deus está falando que quer ter um relacionamento contigo, Deus está mostrando que quer conversar com você, e você está ocupado venerando o seu trabalho, venerando o futebol, venerando o seu marido, venerando a sua esposa, venerando, enfim, uma rede social, venerando o ídolo. Você está lá ocupado. Você está olhando para tudo e para todos, mas você não está olhando para onde você tem que olhar. Você não está priorizando quem você tem que priorizar. O que está acontecendo com a sua vida espiritual? Caindo. Por quê? Porque você está dando legalidade. Quando dá legalidade, o que acontece? Obrigada pelos compartilhamentos, seu Diogo. Que Deus abençoe sua vida. Missionária também, que Deus abençoe sua vida. Entende? Então, tá caindo, tá definhando. Por quê? Porque você tá priorizando o que não tem que priorizar. Aí você, quando começa a priorizar tudo que não é Deus, você tá dando legalidade. O que são legalidades? São portas que você dá de acesso ao inferno atuar na tua vida. Aí é Deus querendo te libertar, é Deus querendo instruir você para os caminhos que você deve andar, é Deus querendo preparar você para viver os propósitos, os milagres e as promessas que Deus tem para ti, e é você priorizando o que não tem que priorizar. É você dando legalidade que não tem que dar. É você tornando algo um ídolo na tua vida que não é para ser. E o que está acontecendo contigo? O seu deserto está aumentando. A gente entra no deserto para ser preparado para a promessa, para ser preparado para os propósitos, para ser preparado para os planos de Deus. O deserto é escola, gente. O deserto é lapidação. O deserto é forjamento. Então, o seu deserto está durando muito, por quê? Porque você, sem perceber, porque você não tinha um conhecimento até então, você estava priorizando coisas que não eram para priorizar. Entende? Agora você já sabe. Agora você não está mais no engano. Agora você não está mais obsoleto, você não está mais leigo. Você sabe que se você priorizar algo ali que não é Deus, vai se tornar um ídolo para ti, consequentemente você vai denotar uma priorização em cima daquilo que não é para ter. Entende? Então a sua prioridade tem que ser papai. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Procure Ele no seu secreto, na sua particularidade, na sua individualidade. Ok? Se quiser frequentar uma denominação, frequenta. Oi, Lu, seja bem-vinda, querida. Primeira vez, seja bem-vinda. A paz do Senhor, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda à família. Te convido para fazer parte dela, para você aprender a ter um relacionamento com Deus com maior intimidade, tá bom? Seja bem-vinda, querida. Seu Juliano, seja bem-vindo também. Obrigada pela bênção. Que Deus abençoe você, viu? Então, gente, o que você tem que ter? Priorização. Relacionamento com Deus. Não tem pra onde fugir. Não tem como viver o que Deus tem pra sua vida. Cada pessoa aqui, vamos partir do princípio. A parte da idolatria já foi, ok? Então eu vou começar a adentrar aqui na parte que Deus quer falar com cada um aqui. Pra você viver
os planos do Senhor para ti, cada pessoa aqui, na sua individualidade, na sua vida particular, cada um de vocês, existe propósitos específicos que Deus tem para cada um aqui. Aqui pode ter, hoje a gente tem 4.300 visualizações. Então, temos por conhecimento que 4.300 pessoas viram essa live. 4.300 vidas. Então, cada uma delas, Deus tem um propósito. No mundo, existe 8 bilhões de pessoas. Cada uma dessas pessoas, Deus tem um propósito específico. O meu propósito é diferente do teu propósito. O teu propósito é diferente do meu, que é diferente do outro. Só que para a gente descobrir qual o propósito que nós temos para a nossa vida e a irmos de acordo, de frente para Ele, a gente precisa procurar em Deus. Então todos nós nascemos por uma missão. Todos nós temos um porquê. A gente não veio um mundo aleatório. A gente não é uma plantinha que nasceu, desenvolveu, frutificou e morreu. Não. A gente veio ao mundo para uma missão, cada um de nós. Obrigada, seu eu não sei falar teu nome, mas é Juliano, né? Juliano Arroio. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada pelo carinho. E sim, eu tenho muita vida com Deus e eu pago um preço muito alto. Tá bom? Mas muito obrigada, querido. Que Deus abençoe você pelo seu reconhecimento, viu? Que Deus te abençoe. Então, o que Deus quer de ti? Ele quer que você o procure na sua individualidade. Se você não procurar, se você não priorizar, se você não se dar um primeiro passo, um passo de fé, você não vai viver nada de Deus para tua vida. Não se engane. Não se engane se você achar, se você não tem um relacionamento com Deus e achar que aquilo ali foi de Deus para ti. Vamos supor que você ganhou uma promoção no trabalho, mas você não tem vida com Deus. Não necessariamente aquela promoção é de Deus para tua vida. Entende? Ou você ganhou um presente e você acha que aquele presente ali é uma benção a princípio, mas depois aquele presente ali se torna uma maldição na sua vida. Você acha que foi Deus que te deu? Não. Entende? Então, quando você começa a ter relacionamento com Deus, você consegue identificar o que vem para sua vida que é de Deus e o que não é de Deus. Aí quando você consegue identificar, você vai começar a recusar tudo que não é de Deus para ti, por mais bom aparentemente que seja. Porque você sabe que em algum momento aquilo ali que está vindo para sua vida que não é de Deus vai te causar uma destruição. Então você vai começar a ter uma elevação espiritual maior, a sua visão espiritual vai ser aberta, o seu entendimento espiritual vai ser acrescido. Entende? Então é você buscando a Deus e priorizando a Deus. Então quando eu falo aqui que precisamos priorizar o Senhor, é justamente para a gente ter o nosso desenvolvimento acentuado, para a gente ter intimidade, para você viver os planos de Deus para sua vida. Lembra que eu falei que cada um tem o seu propósito exclusivo, individual para você viver? Eu te mostro o caminho, ok? Deus me usa para te mostrar o caminho. Deus me usa para mostrar para você o caminho que você deve andar. Mas não vai ser eu que vou puxar a tua mão e falar, ó, é isso aqui. É você e Deus. Quem vai puxar a tua mão, quem vai segurar a tua mão é o Senhor. Porque é o Senhor que está contigo na hora da falta, é o Senhor que está contigo na hora da doença, é o Senhor que está contigo na hora da escassez, na hora que todo mundo te vira as costas. Quem está contigo é Deus. Quem vai segurar a tua mão é Ele. Então o que você tem que fazer? Priorizar o Senhor na tua vida. Você não tem que tratar Deus como algo aleatório que você busca esporadicamente. Você tem que tratar Deus como prioridade. Prioridade acima da sua família, prioridade acima do seu trabalho, prioridade acima do seu namorado, prioridade acima do seu noivo. Se alguém na sua família, na sua vida saiu porque você priorizou a Deus, dê glória a Deus, aleluia. Entende? Porque não era para ser para tua vida. Porque uma pessoa que não consegue ficar do teu lado porque você priorizou a Deus,
não é para estar na tua vida. Não vai te acrescentar nada. Ele te fez um favor saindo. Entende, gente? E quando a pessoa sai, porque você, ok? Quando uma porta se fecha aqui, seja pessoa, seja trabalho, seja qualquer coisa, porque você priorizou ao Senhor, dê graças a Deus. Seja grata ao Senhor. Porque saiba que aquela porta que fechou, porque você priorizou a Deus, Deus vai abrir uma muito melhor e uma muito maior para honrar a sua fé. Entende? Então, a nossa priorização tem que ser a Deus. Agora, vamos trazer isso aqui para a idolatria que a gente está escutando, que a gente está estudando aqui. Quando você prioriza o Senhor e você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, por mais veneração, por mais admiração, por mais idolatria que você tem em alguém, Deus vai começar a transformar o seu coração. E Ele vai começar a mostrar que aquela veneração toda que você coloca em cima de algo, em cima de uma situação, em cima de uma pessoa, não provém dele. Só que você, quando você prioriza o Senhor, Ele vai começar a trabalhar em você. E é Ele que vai te mostrar. Eu apenas estou te instruindo. Se você quiser fazer, atribuir isso na sua vida e começar, glória a Deus por isso. Você vai estar dando um grande passo. Mas se você escutar essa live hoje e não adentrar no seu coração e você continuar do mesmo jeito, idealizando, idolatrando o que você está idolatrando, mas se você se permitir ser tratado por Deus e começar a buscar a presença do Senhor, o Espírito Santo vai te incomodar. Entende? Você só vai alongar um pouquinho o seu afastamento daquela idolatria. Porém, se você começar a buscar a presença do Senhor, o próprio Espírito Santo vai te mostrar que aquele tempo ali que você fica dedicando a pessoas, lugares e situações e coisas, que está se tornando um ídolo para você, Ele mesmo vai mostrar para ti que aquilo não provém de Deus para sua vida. E Ele vai começar a mostrar para você os prós e os contras daquela situação, e você vai se sentir tão incomodada, que você vai deixar de fazer. Você vai deixar de seguir. Você vai deixar para lá, porque não acrescenta na tua vida. Entende? Se não acrescenta na tua vida, por que você está com ele? Se não acrescenta na tua vida, por que você está fazendo? Para tirar o seu foco que é de Deus? Não. Para quê? Perder tempo? Tudo que você coloca na tua vida que tira o seu foco de Deus, você está perdendo tempo. Você está acrescentando tempo no teu deserto. Por quê? Quando a gente coloca o foco em no que não é de Deus para nossa vida, a gente está colocando acréscimo. Esse acréscimo está fazendo você ter uma maior denotação de tempo. Vou tentar explicar isso aqui para você entender. Quando a gente prioriza algo, que a gente está no tempo do deserto, tempo da lapidação, quando a gente prioriza algo que não seja o Senhor, a gente está acrescentando um problema no nosso deserto. Por quê? Porque Deus já está tratando você. Deus já está tratando tuas feridas, Deus já está tratando teus traumas, Deus está libertando você dos cativeiros emocionais que você se encontra, ok? Já está acontecendo todo um rebuliço na tua vida porque Deus está te tratando. Aí você, sem ter conhecimento da causa, na sua leiguice, atribui o seu processo com o Senhor ali de cura e libertação, pela falta de conhecimento que você tinha, que agora você não tem mais, você atribui uma idolatria a algo, a alguém. Você está atribuindo. É como se você estivesse num mercado e você colocasse mais compras dentro do carrinho. Você já tem compras ali, você não precisa botar mais compras. Porque o que você tem ali, aquela bagagem que você está carregando é suficiente. A cura que você precisa, a libertação que você precisa, a ferida que precisa ser sarada, o trauma que precisa ser liberto, o cativeiro emocional que você se encontra, a dependência emocional que você se encontra. Para que você vai atribuir uma idolatria no seu processo de cura e libertação com Deus, se você pode priorizar o Senhor ao invés de priorizar o que você está priorizando? Entende? Sabedoria, gente. Por isso que eu falo aqui que eu não prego religião. Porque a religião vive ali uma religiosidade. Correto? Deus quer que me usar para vocês, para tirar vocês da caixinha. Para fazer vocês abrirem a mente de vocês e começarem a enxergar com os olhos espirituais o mundo espiritual à sua volta. O mundo espiritual é muito abrangente. Ele não se limita
como muitos querem que as pessoas fiquem limitadas. Sabe por que a denominação quer você limitada a ela? Para ficar dependente dela. Quando eu frequentava denominações, ok? Quando eu frequentava a igreja, eles nunca me falavam que eu tinha que ter um relacionamento com Deus. Eles me falavam que eu tinha que estar no culto de domingo. Eles me falavam que eu tinha que ir na célula do fulaninho. Porque eu era de igreja em células também, eu participei um tempo. Mas eles nunca me falavam que eu tinha que andar com as minhas próprias pernas, buscar Deus no meu secreto e ter relacionamento com Ele. E aquilo gastava dentro de mim de uma maneira, aquilo era eu e Deus. Eu, Roberta e Deus, antes de ser missionário. Na minha juventude, meus 20 e poucos anos, meus 30 e poucos anos. Eu não conseguia concordar com aquilo. Entende? Porque a própria palavra diz, vá para o seu quarto, feche a porta e ore no seu Pai no secreto. Então, se a própria palavra nos afirma que a gente tem que ir para o nosso quarto, ou seja, para a nossa individualidade, orar no secreto ao Senhor, buscar intimidade com Ele, então o que a palavra de Deus está nos falando? Que a gente não precisa ficar na dependência de denominação. Que aí a denominação você é livre, vai se relacionar. Mas você está indo cultuar o Senhor, você não está indo cultuar as pessoas. Você está indo cultuar o Senhor, você está indo adorar o Senhor, você está indo louvar ao Senhor. A denominação é a reunião de todas as igrejas. Você, corpo de Cristo, é uma igreja. Então, quando você vai para uma denominação, cada pessoa ali é uma igreja. Então, é a junção das igrejas para cultuar a Deus, para venerar a Deus, para adorar e idolatrar o Senhor. Não é quem está ministrando, não é o grupo da panelinha A, B, C e D. Não é. Entende? Então, o que você precisa entender disso tudo aqui? Deus quer relacionamento contigo. Individual. Buscar você, tirar você dessas crenças limitantes que a sociedade, de um modo geral, nos coloca, para a gente acreditar que é verdade, e acreditar que se a gente fizer diferente, a gente está errado. Só que nós, que temos conhecimento da palavra, a gente anda contra o fluxo do mundo, ok? Então você não tem que andar com todo mundo, você tem que andar contra o fluxo. Quando tá todo mundo indo numa mesma direção, fazendo tudo a mesma coisa, você que tem conhecimento da palavra, relacionamento com Deus, o que você tem que fazer? Mesmo que você esteja no meio da multidão, anda contra. Tá todo mundo indo pra frente, vai pra trás. Tá todo mundo indo pra trás, vai pra frente. Tá todo mundo indo pro lado direito, vai pro lado esquerdo. Porque você tem conhecimento da palavra. Ou seja, você não fica no engano. E você só consegue esse conhecimento, essa ousadia, essa coragem e essa fé buscando a Deus na sua individualidade, tendo um relacionamento com Ele. Entende? A pessoa que está lá, eu não sou contra a igreja não, gente, eu não sou contra a denominação, eu não sou contra pastor, eu não sou contra ninguém. Todos nós temos a nossa função dentro do reino, ok? Só que eu quero que vocês entendam algo aqui. Deus, desde a antiguidade, do Antigo Testamento, Ele sempre quis ter relacionamento com o povo. A gente vai lá em Gênesis, quando começou, quando Ele fez o mundo, que Ele criou Adão, Ele tinha relacionamento com Adão. E era isso que Ele queria ter conosco a vida inteira. Só que conforme foi acontecendo as histórias da Bíblia, a gente foi vendo que o pecado foi entrando. O que aconteceu? Separou. Aí o que aconteceu no dia de hoje? O homem criou a religião. Para quê? Para doutrinar o ser humano a depender de outro ser humano. Você não tem que depender do ser humano, você tem que depender de Deus. Você tem que buscar em Deus. Você tem que ter intimidade e prioridade com Deus. Aí o que acontece quando você depende do ser humano? O ser humano não vai falar pra você lá que você não tem que assistir lá as redes sociais, ou que você não tem que deixar de trabalhar, ou que você não tem que criar veneração de outras coisas. Por quê? Porque ele faz isso. Só que Deus está aqui te alertando para você priorizá-lo. Quem vai convencer você que está errado
Oi, seu Aloysio, seja bem-vindo, querido. Que Deus abençoe o senhor, viu? Tá sentindo como não é? Que bom, já tá começando desde o início, vai começar certinho agora, em nome de Jesus. Entende? Então você precisa priorizar o Senhor. Qual é o básico? Leitura da palavra. Quem não tem Bíblia, no meu perfil aqui do TikTok, tem um TikTok Shop, tá lá o link da Bíblia, pode comprar, ok? Vai estar ajudando o ministério. Mas se você também não quiser comprar aqui, compra onde você quiser, mas tem uma Bíblia. Começa a ter a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, faz uma oração antes. Fala, Senhor, nunca li esse livro, mas a Roberta falou que eu tenho que ler. A missionária Roberta falou que eu tenho que ler. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero convidar o Senhor para estar aqui comigo, me orientando através da tua palavra o que eu devo fazer. Uma oração simples, acabou. Abre a Bíblia lá. Aconselho você que nunca leu a Bíblia, abrir no Novo Testamento e começar por Mateus. Abre a Bíblia, você vai começar a ler a história de Jesus. Aqui na plataforma, eu coloquei o Bíblia em áudio. A gente já passou de Mateus, a gente está em Marcos. Mas começa a colocar para escutar, para você escutar a palavra. Por quê? Porque a sua fé vai ser desenvolvida e fortalecida mediante você escutar a palavra do Senhor. Então, se você tem dificuldade de leitura, ou se você por algum motivo tem algum problema visual e não consegue ler a palavra, ou não é alfabetizado para isso, não tem desculpa. Aqui não tem desculpa. Entende? Bota lá o Bibliáudio para você escutar e acompanha com o seu ouvido o que está sendo dito. E pega de um jeito que o que te chamar a atenção, você coloca em prática na sua vida. E começa a praticar o que você está escutando, o que você está lendo. Para ver transformação em você. Então qual é o básico aqui que Deus quer de ti? Leitura da palavra ou escutar a palavra de Deus. Ok? Oração. O que é a oração? É o que você está sentindo. Não é a oração e nem reza pronta. É o que você está sentindo. Como é que está o seu dia? Você está com raiva? Fala para Deus. Você está irado? Fala para Deus. Você está alegre? Você está feliz? Fala para Deus. É a oração. Você quer alguma coisa de Deus? Pede para Ele. Ele é teu Pai. Se Ele vai te dar ou não, vai depender de você e do seu relacionamento com Ele. Entende? Mas você pediu, você fez sua parte. E Ele vai te abençoar conforme você se dedicar a Ele. Leitura da palavra. Oração. Jejum. Se você está buscando o Senhor, a sua cobertura espiritual é Deus. Então não tem desculpa para falar que não tem cobertura espiritual. Entende? Então busca o Senhor na sua individualidade, se dedique a Ele, que Ele vai passar a ser a sua cobertura espiritual. Foi assim comigo. Quiseram me parar no início. Minha mãe quis me parar no início, falando que eu não poderia fazer jejum porque eu não tinha cobertura espiritual, que eu não participava de igreja nenhuma. Só que na mesma hora que ela falou, Deus rebateu dentro de mim e falou, eu sou sua cobertura espiritual, continua. Então, você também pode. Porque você vai colocar Deus como prioridade na sua vida e você vai passar a ter relacionamento com Ele. Então, Ele vai ser sua cobertura espiritual. Jejum e adoração. Começa a colocar louvor, a ouvir louvor, a pronunciar. Tudo que a gente pronuncia se torna uma profetização na sua vida. Então, se você está cantando louvores de adoração a Deus, você está trazendo bênçãos para a sua vida e para o seu ambiente que você se encontra. Ou seja, se o ambiente que você se encontra é um ambiente pesado, é um ambiente que tem lá espíritos malignos, demônios, enfim, qualquer coisa, aonde você está, o ambiente que você se encontra, a partir do momento que você está louvando e adorando o Senhor, aquele ambiente vai se tornar um ambiente leve. Por quê? Porque a presença de Deus vai estar ali. Porque você está clamando a Ele. Você está verbalizando através da oração, da adoração e do louvor a presença de Deus. Ou seja, você está chamando Deus para a sua vida. Entende? Então você dá o primeiro passo. Você busca o Senhor. Você tem um relacionamento com Ele. Na sua individualidade. Para você ser como Adão era lá no início do livro da Bíblia. Em Gênesis.
que ele tinha um acesso direto ao Senhor. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. E é isso que Deus quer ter contigo. Um relacionamento direto, sem depender de terceiros. Só que para a gente ter esse relacionamento com Deus sem depender de terceiros, a gente tem que buscar. A gente tem que pagar preço. A gente tem que renunciar. A gente tem que andar em santidade. A gente tem que tê-lo na nossa vida. A gente tem que querer. A gente tem que priorizar. Entende? Então começa devagar. Começa a leitura, lendo a palavra, adorando, jejuando, orando. Conforme você vai buscando, o próprio Espírito Santo vai começar a trabalhar em você de dentro para fora, vai começar a mostrar que aquilo que você está fazendo não está agradando o coração de Deus, que aquilo que você está priorizando está se tornando um ídolo na tua vida. Ele, o Espírito Santo, que vai começar a te convencer que a denominação que você frequenta não condiz com o Senhor, que Ele quer você mais próximo dele. Então você vai começar a deixar de lado, porque não está te acrescentando a nada, pelo contrário, está te levando para outro caminho. E é o Espírito Santo que vai te convencer. Não sou eu, não é a denominação, não é ninguém. É o próprio Espírito Santo e Deus, através do relacionamento que você cultivar com Ele. Mas depende de você. Entende? Então você quer fazer de alguém um ídolo na tua vida? Faça o Senhor Jesus, Deus e o Espírito Santo. Traga a Deus à existência. Convite Deus para passar o dia contigo. Ora ao Senhor e consagra o seu dia a Deus. À noite, agradece por estar vivo, pelos livramentos que recebeu. A gente recebe livramento que a gente nem imagina que recebeu. Mas Deus foi lá e te livrou e nem te falou. Talvez porque psicologicamente você seria afetado por isso. Tem uma parte da Bíblia aqui, que eu até deixei em aberto, que eu vou ler para você, uma referência bíblica que fala sobre a idolatria. Para você ter como referência bíblica, que a própria Bíblia está falando isso, tá? Vou ler aqui para você. Abre em Êxodo, capítulo 20, do 3 ao 5, que fala assim. Está falando sobre os 10 mandamentos. Então, nos 10 mandamentos está escrito: não adore outros deuses, adore somente a mim. Esse é o terceiro mandamento. O quarto mandamento: não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Quinto mandamento: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, e até os seus bisnetos e trisnetos. Ou seja, se você adora outros deuses, as gerações que virão de você, Deus odiará. E a palavra está dizendo, não sou eu. Ele está falando aqui, odiarei os seus netos e bisnetos. Entende? Então a gente vem aqui também de uma parte aqui, que eu já venho falando em lives aqui, para a gente se atentar a isso. O que a gente colhe amanhã, lá no nosso futuro, a gente planta hoje. Então, a semente que você está plantando hoje na sua vida, ok? Ela vai atingir as gerações futuras de você. Então, o que você está plantando hoje aqui, sabendo que hoje a idolatria não tem que fazer parte da sua vida, ok? A adoração a outros deuses, a veneração a ídolos, a tudo que você está priorizando na sua vida que não é Deus, isso aqui que você está aprendendo hoje vai ser refletido lá na frente, quando você não fizer. Mas se você fizer, também vai ser refletido lá na frente. E Deus não vai estar com as pessoas lá na frente porque você não tomou a iniciativa aqui. A Bíblia está sendo bem enfática aqui, ele está falando. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. É Deus, mandamento. Não sou eu. Então, para você não pagar para ver, começa a priorizar mais o Senhor, a ter relacionamento com Ele. Deixa de lado que não é de Deus. Deixa de lado todas as priorizações, todas as situações, pessoas que você coloca uma importância maior. Começa a buscar equilíbrio para a sua vida, começa a buscar a presença de Deus. É Deus que nos traz equilíbrio. É Deus que coloca a gente na linha, no eixo.
Sozinha a gente não consegue. Sozinha a gente não tem domínio próprio. Ok? Domínio próprio é um dom do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que se você buscar a presença de Deus, se você priorizar a Deus, passa a ter relacionamento com Ele, os dons do Espírito Santo, Deus vai se derramar sobre a sua vida mediante a tua entrega e a tua busca no Senhor. Ou seja, mediante o relacionamento que você desenvolve com Ele. Ok? Porque o Espírito Santo só habita em templo, você é a casa e morada de Jesus, que está limpo. Então, se você é um cristão que aceitou Jesus, mas não teve libertação, você ainda é a velha criatura, ok? Mesmo se tiver feito a oração de reconhecimento. Para você deixar de ser a velha criatura, ou seja, para você deixar de ter os costumes mundanos que você tinha, você precisa passar pelo processo de cura e libertação. Ou seja, se permitir ser curado e liberto por Deus. Se permitir ser tratado por Ele. Entende? Não seja um cristão que fale da boca para fora que é cristão, mas seja um cristão que seja discípulo de Jesus e que tenha relacionamento com Ele, que está deixando Ele tratar você de dentro para fora. Entende, gente? Existe uma diferença gritante, grotesca nisso aqui. Foi até falado numa live passada. Todas as lives aqui, que vocês fiquem cientes, elas vão pro YouTube. Ok? Então, a live de segunda, quartas e sextas vão ser colocadas no YouTube terças, quintas e sábados. É justamente no dia seguinte. Então, se vocês procurarem lá e verem, tem uma live que eu falei. Eu não sei te dizer agora qual é. Eu posso até pesquisar e depois botar nos stories para poder mostrar para vocês. Que justamente que Deus mostrou para mim uma situação que eu passei com ele aqui. Eu falei na live. Que ele falou, filha, existe aquelas pessoas que se dizem, que me procuram, que tem relacionamento comigo, porém não vivem. Quando é para fazer, praticar o que eu ensinei, elas não praticam. Ou seja, elas vivem uma religiosidade. Então existe aquele povo que se diz povo de Deus, que vive uma religiosidade, uma vida de fachada, e existe aquele povo que realmente tem intimidade com Deus e relacionamento. Entende? Então existe uma diferença muito grande. Queira você ser a pessoa que tem relacionamento com o Senhor e desenvolveu intimidade com Ele, está permitindo ser lapidado por Ele, trabalhado por Ele, para viver os planos e os propósitos dele para sua vida, e as promessas e os milagres. Não seja você aquele que vai ficar parado no deserto, lá dando volta, e falando, eu tô há 20 anos no deserto, eu tô há 30 anos no deserto, como se fosse um mérito. Isso não é um mérito, isso é decadente. Por quê? Porque a pessoa não se submeteu à autoridade de Deus. Deus permite a gente ficar no deserto o tempo que for. É a gente que fica no deserto, não é Deus que permite. Não é Deus que quer que você fique. Ele permite porque você se colocou nesse lugar. A gente passa pelo deserto. O deserto não é morada, mas tem muita gente morando no deserto. Por quê? Porque não quer se submeter à autoridade de Deus para sua vida. Enquanto você não se submeter, enquanto você não ceder o controle, enquanto você não se submeter à vontade de Deus, o que Ele quer para ti, você vai ficar parado no deserto o tempo que for. Porque Deus não cria filho mimado, Deus cria soldado. Deus está preparando você para enfrentar todas as batalhas que há de vir. Então Ele não pode pegar você como um filho mimado e jogar você dentro de uma guerra que você vai sucumbir, você não vai aguentar. Então, por amor a ti, Ele te deixa dentro do deserto. Só que você está dentro do deserto porque você quer. Porque você não se submete à autoridade do Senhor. É Deus falando para você fazer e você não está fazendo. É Deus falando para você deixar de fazer e você tá indo. É Deus falando para você soltar e você está pegado. É Deus falando para você procurar a presença dEle e é você procurando o mundo. Como que você quer sair do deserto? Você nunca vai sair. Por quê? Você não está se permitindo ser liberto e curado por Ele. E a gente só sai do deserto mediante a cura e libertação. Porque o próximo passo do deserto é a promessa. A próxima etapa são os propósitos. A próxima etapa é o milagre. Então, se você não está preparado para receber, você não vai receber. Você vai ficar ali preso. Até você se submeter.
Aí o que pode acontecer com a tua vida? Você perde. Porque Deus também não vai ficar de eterno. Vamos supor aqui que a sua promessa seja um casamento. Deus está te preparando para um casamento. Você não quer se submeter à autoridade dele. Mas a outra pessoa está se submetendo à autoridade dele, a outra pessoa está sendo curada, a outra pessoa está sendo liberta, a outra pessoa está sendo tratada, mas você está com dificuldade de autoridade. Você está com dificuldade de reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida. Você está com dificuldade de confiar. Você está com dificuldade de submeter a autoridade de Deus sobre ti. De ser submissa ao Senhor. Você acha que Deus vai fazer outra pessoa ficar te esperando? Não, querido. Você vai perder a chance que Deus está te dando daquela pessoa fazer parte da tua vida. Entende? Porque a pessoa não vai ficar de eterno te procurando, te esperando. Eu estou falando isso porque eu vivo isso. Ok? Eu vivi isso. Uma pessoa me perdeu por não se submeter à autoridade de Deus. E era uma pessoa que Deus escolheu para mim desde o nascimento dela. Ela me perdeu. Hoje está lá. Não sei se ela está lá chorando nas pitangas dela. Mas Deus tira. Por quê? Porque não quis se submeter à autoridade dele. Entende? Então, o que você tem que fazer? Se você tem uma promessa na sua vida, submeta-se. Dói, dói. Você vai chorar? Vai. A ferida vai estar aberta e você precisa ser curada? Vai. Mas se submeta. Porque perder algo de Deus para sua vida é bem pior do que você se submeter à autoridade dele. Vai por mim. É como se você ficasse perdido no deserto, literalmente. Sem norte. Entende? Então se submeta à vontade de Deus, se submeta à autoridade do Senhor. Não faça nada, nem ninguém, nem lugar, nem pessoa, nem vídeo, nem internet, nem rede social, ídolo para você. A sua priorização tem que ser o Senhor. Esse lugar é dele. Coloque Deus como centro de tudo na sua vida. Traga a Deus à existência todos os dias. Ore, jejue e adore. Não deixa Deus longe, traz Deus para perto. Traz Deus à existência. Faça dele o seu melhor amigo, o seu pai. Deus para mim é meu pai e minha mãe. Sempre foi desde criança. Entende? Então, vê como que você quer chamar Deus e coloca para ti. Mas traga a ele a existência. E faça disso uma rotina. Com o tempo, vai deixar de ser maçante e sacrificante. Pede para Deus. Eu tive essa coragem. Pede para Deus, fala assim: Senhor, eu nunca te busquei como eu deveria te buscar. Me ensina a te buscar. Me ensina a te amar. Foi o que eu falei para Deus. Me ensina a te buscar. Me ensina a te amar. Me ensina como eu devo fazer. Me ensina o caminho que eu devo seguir. Esse é o relacionamento que eu tenho com Deus desde sempre. Eu não tenho fé. Me ensina a ter fé. O que é fé? Me ensina. Se você tiver com o coração disposto a querer aprender, Deus vai te ensinar tudo. Ele literalmente vai ser uma pessoa presente na sua vida. Mas você tem que querer. Você tem que tratá-lo, ele, como seu melhor amigo, como seu confidente, como seu pai, como sua mãe, como seu amigo, como seu professor, como seu mestre, como seu líder. Não sei como você quer chamar. Mas seja verdadeiro. Todos nós temos limitações. Ninguém nasceu sabendo. Então seja você verdadeiro com Deus. É isso que ele busca em nós. Um coração verdadeiro, um coração puro, um coração humilde. Um coração que reconhece a soberania dele e a majestade dele sobre a nossa vida. E a gente se submete à autoridade dele. Entende? Simples assim. Sem palavras bonitas, sem palavras eloquentes. É você na sua verdade com o Senhor. O seu particular com ele. Dessa forma. Entende, gente? Tá bom? Essa foi a live de hoje. Agradeço a todos que estiveram aqui, a todos que passaram por aqui. Todos vocês são bênção na minha vida de alguma forma. Ok? Se vocês não entraram aqui pela primeira vez e não tem uma pessoa que tenha um direcionamento de Deus para sua vida e queira me seguir, seja bem-vindo, a família.
Sempre quando eu posso, eu estou respondendo a todo mundo, tá? Às vezes eu demoro para responder um pouquinho, mas eu respondo. Se você tiver alguma dúvida e queira falar em particular, venha no chat, que eu faço uma mentoria particular contigo, tá bom? Vou te orientando conforme Deus vai me falando, eu vou te orientando. Tudo que é falado fica particular comigo, eu não abro para ninguém, ok? Então, que a palavra de hoje venha abrir a sua mente de uma forma diferenciada, que você venha ver que o cristianismo não é só uma religião, mas que Cristo, Jesus e o Espírito Santo, Jesus, Deus e o Espírito Santo está muito além de religião. Eu não prego religião, ok? Eu não sou religiosa. Eu abomino, como Deus abomina a religiosidade também. Eu acho uma falta de respeito, uma hipocrisia, você saber a religião, a teoria e não colocar em prática na sua vida. Entende? Então, vocês nunca vão ver o meu comportamento nunca vai ser diferente do que eu falo pra ti. O que eu sou aqui é o que eu sou na minha vida pessoal, e o que eu sou com a minha família, com os meus amigos e todas as pessoas que me conhecem. Eu sou apenas uma pessoa de um único caráter, tá bom? Então, quando Deus falar pra falar, eu vou falar. Às vezes Deus manda falar coisas que eu fico com pesar aqui no meu coração, eu falo assim, caramba, pai, eu vou ter que falar isso dessa forma. Ele falou, vai. Porque tem pessoas que precisam ouvir, eu vou lá e falo. Mas às vezes eu fico com pesar aqui, entende? Mas Ele manda, a gente obedece, né? Afinal, Ele me fez assim, é a missão que eu tenho para falar, para fazer, para exercer. E a gente está aqui para falar, para obedecer e para ser o que Ele quer. Porque pessoas, eu lido com vidas, vocês para mim são vidas. Vocês para mim não estão aqui aleatoriamente, não estão aqui sendo seguidores apenas, não estão aqui enchendo linguiça. Vocês para mim são vidas que têm sentimentos, que têm medos, que têm traumas, que têm feridas. E que Deus me levantou no meio de vocês para poder mostrar o caminho, ajudar a curar, ajudar a libertar. E junto a gente vai crescendo junto, na família, tá bom? Então tô aqui para ajudar a vida de cada um de vocês da forma que eu consigo, eu posso, ou estar orando pela tua vida. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente encerrar esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento contigo. Obrigada por cada pessoa que adentrou nesse lugar, Senhor. Obrigada por cada pessoa que está comigo até agora, por cada pessoa que passou por aqui. Pai, vem de encontro às nossas vidas, Senhor, e venha ser um conosco, em espírito e em verdade, Senhor. Nos ensina a te buscar, Pai, conforme a tua vontade. Nos ensina a ter um coração mais humilde. Nos ensina a ter reconhecimento de ti nas nossas vidas, Senhor. Pai, tira de nós toda a idolatria que a gente coloca em outros lugares, pessoas e coisas, Pai, que não provém de ti. Mostra-nos, Pai, abre os nossos olhos, tira os véus das nossas mentes, Senhor, para a gente poder enxergar com seus olhos, Senhor, e ver que o lugar que a gente está, que as escolhas que nós estamos fazendo, os lugares que nós estamos andando e as pessoas que nós temos do nosso lado, não condizem com a tua presença e com a tua palavra, Senhor. Que a gente possa ter coragem e ousadia para poder se desfazer do que tem que ser desfeito, para andar conforme a tua vontade, Pai. Paizinho, coloque em nós corações mais obedientes, corações onde a gente possa, Pai, escutar a sua voz e acatar na mesma hora, Senhor. Pai, que nós venhamos ser pessoas mais submissas a Ti, que nós venhamos nos submeter à Sua autoridade, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, Senhor, único e suficiente Salvador de nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos reconhecer no nosso coração que Jesus Cristo, Pai, é Seu Filho, e assim nos tornamos os irmãos de Jesus e Seus filhos também. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, em espírito e verdade, buscando o Senhor na sua individualidade e gerando contigo um relacionamento de aprofundidade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Cara, quem entrou, Solange, você acabou de entrar, você entrou na hora da oração. Mas seja bem-vindo à família, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a vida de cada um de vocês aqui, tá? E é isso, gratidão por cada vida, por cada pessoa, e que Deus abençoe a semana, a vida, e que vocês venham a colocar em prática tudo que foi aprendido aqui. E não se esqueça, todas as lives, no dia seguinte, vai estar no YouTube, para poder vocês terem material de estudo, de consulta. Então se inscrevam lá no YouTube também, para vocês estarem também não perdendo o conhecimento, tá bom? E tá sempre relembrando. Que Deus abençoe vocês, tá? Fiquem na paz. Tchau, tchau.